Bom, então vamos ver aqui como calcular essas eficiências globais das superfícies, tá? Vamos tomar, por exemplo, como referência aqui agora, o lado interno, né? E supondo ser esse lado o lado quente, tá bom? Então, uma relação do tipo Q igual a um produto área coeficiente de transferência de calor vezes ΔT, para esse lado, seria uma coisa desse tipo aqui, né? Quem é o ΔT? ΔT é a temperatura média de mistura do fluido quente menos a temperatura da parede né, em contato com o fluido quente. Essa temperatura de parede em contato com o fluido quente, admite-se que ela seja, no caso de haver uma superfície aletada, também a temperatura da base da aleta, né, esse TW1 aqui, né? E aqui do lado de cá, no termo entre parênteses, o primeiro termo, nós temos duas parcelas. A primeira parcela é um H médio de transferência de calor na região da aleta vezes área de aleta vezes eficiência de aleta, né? Isso aqui, quando multiplicado pela diferença de temperatura, dá exatamente a taxa de transferência de calor na aleta, uma vez que a eficiência de aleta ela é como se fosse um fator de correção sobre a temperatura o perfil de temperaturas ao longo da aleta, né? Eu tenho uma temperatura que varia ao longo da aleta, mas quando eu multiplico pela eficiência de da eficiência de aleta, né, eu tenho aquele valor como se fosse um fator de correção, um fator de perda, justamente pelo fato da temperatura ao longo da aleta não ser igual à temperatura da base da aleta, certo? Tá? Então isso aqui é a taxa, né? Esse EtaFi vezes AFi vezes HFi, né, vezes essa diferença de temperatura, é a quantidade de calor, a taxa de calor trocada na superfície aletada. E essa segunda parcela aqui, vezes a diferença de temperatura, representa a taxa de transferência de calor naquelas regiões em que não há aleta, né, naquelas áreas que eu chamei de área bare lá. Né? Então ali nós temos uma área, que é a área que não é área de aleta, é área de superfície de tubo, né? Vezes um coeficiente de convecção referente àquela região, né? Que não tem aleta e que é área bare. Né? Tá? Então é um pouco de preciosismo, né? Dizer que o H é diferente na região de aleta e na região sem aleta. Né? Porque o que nós temos geralmente é uma é, não temos um nível de precisão assim tão grande para determinar esse H. Vai ser um H médio daquela superfície que possui uma parte dela com aletas e uma parte dela sem aletas, certo? Tá? Então é razoável dizer que HFI é igual a HBI, que é igual a um H daquela corrente, certo? Tá? Referente àquela corrente. E nós sabemos que também, né, a área total da região quente ou da corrente quente vai ser igual à área de aleta mais a área sem aleta, mais a área bare. Né? Então, com um pouco de álgebra, né, ou seja, colocando esse H que vai ser o mesmo aqui em evidência, e dizendo, por exemplo, que a soma das duas áreas, né, é igual a uma área total, né, nós temos isso aqui, tá? Ou que a área bare, né, é igual à área total menos a área de aleta. Né? Nós temos uma expressão desse tipo, onde essa eficiência global da superfície é justamente 1 menos, aí multiplica, né, a área de aleta sobre a área AI vezes 1 menos eta FI. Tá certo? Então, com um pouquinho de álgebra ali, se vocês quiserem provar isso daqui, né? Vocês vão ver que para chegar numa expressão como essa daqui de cima, ou seja, a taxa de transferência de calor total é igual ao produto de um H vezes área vezes ΔT, vocês vão ver que esse fator que multiplica aqui essa eficiência global da superfície tem que ser isso daqui. Tá? E a mesma coisa para o lado externo. Né? Notem que
a eficiência global da superfície ela é sempre um pouquinho maior do que a eficiência da aleta, né? É sempre um pouquinho maior do que a eficiência da aleta. Por quê? Porque a área de superfície sem aleta, ela por definição tem uma eficiência de 100%, né? Porque está toda ela na temperatura da base. Então isso faz com que a eficiência global da superfície seja sempre um pouquinho maior do que a eficiência da aleta, tá bom? Então isso aqui foi mais um resgate aí de Transcal 1, né? Para que numa eventualidade de aparecer isso daí algum problema, e certamente vai aparecer, a gente lembre-se de como é calculado, tá bom? E a eficiência da letra também, né? Eu estou admitindo que vocês têm os meios suficientes para calcularem essa eficiência de aleta, né? Lembrando, por exemplo, que para uma aleta plana com a ponta isolada, né? Essa eficiência de aleta é tangente hiperbólica de ml sobre ml, né? Onde ml é aquele parâmetro de aleta, né? Tá bom? Então tá. Então agora vamos ao que é a novidade aqui, né? Que são os arranjos fundamentais, as duas configurações fundamentais que vão ter expressões especiais para a diferença de temperatura média, o ΔTm, tá bom? Então, o livro, se não me engano, em Cropeira, ele apresenta a análise somente para as correntes em paralelo e depois estende a análise para a contracorrente, né? Porque realmente os resultados são análogos. Mas como é muito parecido, né? Eu acho que às vezes é mais legal fazer as duas juntas, justamente para mostrar as semelhanças e onde é que residem as pequenas diferenças, tá bom? Então nós temos as duas configurações fundamentais. E lembrando aqui que a hipótese fundamental por trás dessa análise, né, e isso vai ser discutido daqui a pouquinho, é que o U é constante, tá bom? O U vai ser constante aqui, né? O coeficiente de transferência de calor vai ser uma constante. Tá? Isso quer dizer que os Hs individualmente são constantes, tá bom? Então, nas correntes em paralelo, eu tenho corrente quente e corrente fria entrando no mesmo terminal, no caso no terminal aqui da esquerda, e saindo no terminal da direita, tá bom? E aqui eu estou colocando a área como se fosse a coordenada, tá? Então imagina essa área aqui como se fosse um x, tá bom? Mas é a mesma coisa porque a área é simplesmente o produto de um perímetro vezes o x, né? E o arranjo em contracorrente, eu tenho as duas correntes entrando com sentidos opostos. Por exemplo, aqui eu estou entrando com a 1 pela esquerda, saindo com a 1 pela direita, e aqui com a fria 2 pela direita e saindo com ela pela esquerda, tá bom? Essas são as duas diferenças, tá? Em termos de variação das velocidades ou perfil de velocidade, variações de temperatura ou perfis de temperatura ao longo da distância ou da área de troca, né, nós temos essas configurações gerais aqui, tá? Então, para o corrente em paralelo, eu tenho as duas entrando aqui no terminal da esquerda, aqui tem a maior diferença de temperatura, né? E essa diferença de temperatura, que é variável, vai diminuindo até a saída aqui, tá? E no contracorrente, né, eles estão entrando, cada uma está entrando por um lado, né? E aí essa diferença ou ela pode diminuir à medida que a distância aumenta, né? Ou ela pode aumentar à medida que a distância aumenta. Aqui não está acontecendo quase que nenhuma das duas coisas, né? Mas essa representação aqui é só um desenho, tá, pessoal? Isso aqui não é real, tá bom? Não está não dão escala esses perfis, é só para esquematizar. Mas dependendo, né, das condições, a diferença pode aumentar ou diminuir ao longo da distância, tá bom? Isso eu vou explicar também o porquê, tá? Mas o importante a definir agora, né, são essas duas variáveis aqui, ΔTA e ΔTB, que são as diferenças de temperatura nos terminais da esquerda e nos terminais da direita, tá bom? Eu vou evitar falar terminal de entrada ou terminal de saída, porque no contracorrente isso não faz sentido, tá? Mas o terminal da esquerda eu vou chamar de ΔTA, né, o terminal A, e aí o ΔTA vai ser a diferença entre T1in e T2in, e o ΔTB, para o paralelo, vai ser a diferença de T1out e T2out, tá? Essa diferençazinha aqui. No contracorrente, eu tenho um ΔTA e um ΔTB também, mas eles são diferentes, tá? Porque aqui eu tenho
um entrando com 2 saindo no ΔTA, e o ΔTB eu tenho um saindo com 2 entrando, tá bom? Essa é a diferença, tá? E do ponto de vista de transferência de calor ou de lei de resfriamento de Newton, né, nós vamos adotar aquela definição de um elementozinho de área aqui, onde existe uma troca de calor entre as duas correntes, tá bom? O que eu estou exemplificando aqui com quadradinho, na verdade tracejado, na verdade são os volumes de controle em cada uma das volumes de controle infinitesimais, em cada uma das correntes, né, onde existe a troca de calor por um elementozinho de área dA, que aparece aqui, né, e aparece aqui, tá bom? Tá? E notem aqui, ó, que eu estou sempre com a área aumentando da esquerda para a direita, tá bom? Isso é muito importante agora, porque pelo seguinte, ó, eu tenho esses ΔTs aqui, esses DTs, DT1 e DT2, tá? No caso da corrente quente aqui, né, da corrente 1, a temperatura ela está diminuindo à medida que o A aumenta, né, ela está diminuindo, porque a temperatura, como ele perde calor, né, a temperatura nessa face aqui, que é A mais dA, é menor do que a temperatura nessa face aqui, que é A somente, certo? Tá? Então, se eu fizer saída menos entrada, né? Ou, no caso aqui é saída menos entrada, ou direita, face à direita, menos face à esquerda, né? Que é mais preciso, eu tenho um DT1 que é negativo, certo? Porque ela tá, a temperatura 1 está diminuindo à medida que o A aumenta, tá? E aqui na corrente fria é o contrário. Na corrente fria a temperatura está aumentando à medida que o A aumenta, porque o frio está ganhando calor do quente e está aumentando a sua temperatura. Então, se face da direita menos face da esquerda, o DT2 é positivo, tá? Tá certo? No arranjo contracorrente, isso é ligeiramente diferente. À medida que o A aumenta, para a corrente quente aqui, né, que entrou por aqui e saiu por aqui, o DT1 é negativo também, porque ele está aquecendo à medida, desculpa, ele está se esfriando à medida que o A avança, né? A temperatura nessa face aqui, ó, é menor do que a temperatura nessa face aqui, porque né, ele entrou mais quente aqui, vai sair mais frio aqui. Agora, na corrente fria, esse DT2 ele é negativo também, porque ele está entrando mais frio aqui, né? E está se aquecendo à medida que avança no sentido A negativo. Tá? Então, essa temperatura na face A mais dA ela é menor do que a temperatura na face A. Portanto, DT2 é negativo também. Tá? Então, essa é a grande diferença na análise entre dos dois arranjos fundamentais. Tá? No contracorrente, os DTs são negativos sempre, né? E no corrente paralelas, o DT1 é negativo e o DT2 é positivo. Tá bom? Então, essa é a diferença que a gente vai carregar ao longo de toda essa análise aqui. Tá? E aí, a gente tem vários passos, tá bom? A gente tem vários passos, né? Então, aquele DT, né? Daqui a pouco eu vou ter que parar aqui para poder dar os 15 minutos, tá? Mas, então, só vou finalizando, então. A gente tem diversos passos, né? Que consistem em combinar balanço de energia nos volumes de controle infinitesimais com relação de lei de resfriamento de Newton também nos volumes de controle infinitesimais. E aí resolver uma integração, tá? Para poder chegar nos perfis de temperatura desejados, tá bem? Para os dois arranjos, tá? Então eu vou pausar aqui por aquela questão dos 15 minutos, vou terminar o vídeo aqui, mas já retomo na sequência aqui no próximo vídeo, tá bem?